Olá, pessoal. Estamos agora começando a semana 4 do PET 4 para finalizar esse PET. É importante dizer que ele é um pouquinho maior do que as semanas anteriores, porque a semana 4 é dividida em duas partes, né? Então ficou um pouquinho maior. A gente vai tentar dar uma geral para vocês. Correto, Denilson? Exatamente. Mas vai ser rapidinho, vai dar tudo certinho. As atividades são fáceis. Ótimo. Então vou colocar o PET na tela. Um segundinho só. As duas partes da semana 4 do PET 4 giram em torno sobre a organização da vida e das coisas que começam em mim, que é a organização pessoal. Então, é importante esse tema, porque a gente não consegue realizar projeto de vida nenhum sem organização, né? Projeto significa organização para que possa acontecer. Certo, Denilson? Exatamente. Então, eu vou fazer o seguinte, como a gente sempre faz, ler um trechinho introdutório, né? Na aula anterior, você pensou sobre as diferenças que existem entre as gerações, sobre como elas podem conviver, respeitando todos os conhecimentos que cada um pode oferecer, e como aprendizados de pessoas que já viveram um pouco mais que você, ajudam no seu conhecimento, lembra? Agora, o assunto dessa aula é bem diferente disso, é sobre como a organização pessoal impacta no seu projeto de vida. Então, como nós dissemos, é muito importante que vocês possam levar essa semana como uma referência muito grande para o projeto de vida. Então, as atividades, começando, ela traz um textinho, né, observando a forma de vida das pessoas. Você pode perceber que nem todo mundo consegue aproveitar bem o tempo. Então, essa é uma questão. O tempo e seus sonhos. O cronômetro já deu largada. Em quanto tempo você atinge a linha de chegada? Isso vai variar de pessoa para pessoa, justamente porque o projeto de vida de cada um é diferente e como cada um organiza esse tempo faz a diferença entre alguém chegar primeiro, né, na concretização, e outros não. Então, as duas questões sobre esse assunto requer que vocês leiam esse trechinho, né, e respondam, né, o que é bom para você. Já parou para pensar nisso? Reflita sobre isso. São questões muito pessoais que vocês colocam, pessoais no sentido de que dizem respeito a vocês, né? E a outra é, será que as pessoas conseguem se organizar em relação ao tempo e às ações quando não sabem o que querem para si mesma? Muito importante isso, né? Como é que você vai organizar um projeto de vida se você não sabe nem o que você quer para você mesmo, tá? Então, é muito tranquilo essas duas questões, e aí vem a próxima que Denilson explica. Então, e aí, continuando essa questão 2, para respondê-la também, você vai ter que ler o texto com a música da Zélia Duncan, Bom para Você, e um outro trecho aqui, que são 7 hábitos das pessoas mais eficazes, né? Já na questão 3, com base também no texto acima, você vai responder as questões fazendo uma relação entre o texto a música da Zélia Duncan e esse trecho do livro, né? Os 7 hábitos das pessoas mais eficazes. Saber o que você quer, né? Na questão B, vai ajudar você a ser mais organizado? Na questão C, né, fala sobre a organização de alguma coisa na sua vida. Como que você planejou, como que você executou e qual a estratégia que você utilizou, né, para não esquecer alguma coisa que seja importante. Na questão B, pede para que você liste alguma atividade sobre a sua organização diária, mensal ou anual. Por exemplo, para fazer os PETs, são muitos, principalmente para vocês que estão no tempo integral. Como que é a organização disso? Qual atividade vocês fazem durante os dias da semana? Né? Na questão fala o seguinte, com vista ao alcance de um objetivo no seu projeto de vida, fala uma decisão que você tomou, né, na sua vida, que exigiu que você tivesse muita organização pessoal, né? Fechamos a primeira Essa primeira parte, e aí já entra na segunda parte, mas é a mesma semana 4, então é a parte 2 do tema A Organização da Vida e das Coisas Começa em Mim, e a partir daí entra com outro foco, identificar e cultivar atitudes que favorecem a organização pessoal.
Claro, né? Quando a gente cultiva atitudes que favorecem o nosso projeto de vida, é óbvio que isso vai favorecer com que esse projeto de vida aconteça com mais facilidade, se desenvolva com mais facilidade, certo? Então, as atividades, Denilson, que você já começa, é a partir disso. Exatamente. Agora a gente já vai mais focado na organização pessoal e na administração desse tempo. Então, focado na questão da organização e da disciplina para a gente realizar as atividades, né? Então, a gente tem aqui na primeira atividade da segunda parte, uma parte em que coloca as imagens, algumas imagens, tem imagem 1 e a imagem 2 e a imagem 3, né? E aí, você vai pensar o seguinte, vai falar o seguinte, na questão A, na opção A da questão 1. Qual que é a sua opinião sobre essas imagens? E qual a mensagem que você percebe que estão contidas nela? Na questão C, você vai relatar como que você incorpora cada uma dessas 3 imagens na sua vida e vai explicar a relação que essas 3 imagens têm com a sua organização pessoal. Organização, né, essa que você faz para suas atividades cotidianas. Então, tem a imagem, uma ampulheta, uma pessoa correndo, na imagem 2, uma cesta com um monte de reloginho aqui. Na questão 2, né, pensando assim, sobre a relação com o tempo, você vai descrever qual tipo de relação que você tem com o tempo. Essa relação é tranquila ou você tem dificuldade de organizar o seu tempo? A questão 3 é, se sua relação com o tempo não é como você gostaria, por exemplo, você queria aproveitar mais o seu tempo, né? Organizar de forma melhor o seu tempo para poder conseguir dar conta das coisas que você planejou para aquele dia, o que você acha que poderia fazer para melhorar isso, né? Já na questão 4, pergunta: que atitudes você toma para administrar o tempo das suas atividades diárias, né? Como que você faz para administrar isso? Já na questão 5, pergunta o seguinte: que características pessoais você acha que é essencial para que uma pessoa seja disciplinada? E ainda vai além. O que você acha? É possível a gente aprender a ser uma pessoa mais disciplinada na organização do nosso tempo? Como que você acha que pode ser isso? Né? Já na questão 6, tem uma proposta. E nessa proposta você vai fazer o seguinte: vai fazer uma lista das suas atividades diárias mais comuns, por exemplo, estudar, fazer o seu, né, fazer o PET, qual disciplina, né? Dormir um tiquinho depois do almoço, e aí você vai colocar isso no papel, né? E vai ver quanto tempo que você leva para poder fazer cada uma dessas atividades. E depois, o que você vai fazer? Vai classificar, vai dar uma ordem de prioridade. Qual que é a mais ou a que é a menos importante? E aí você vai escrever isso no caderno e vai aproveitar para atualizar a sua agenda de estudo, a partir da listagem das prioridades, né? E aí, na questão 7, a gente tem, principalmente, que está relacionada com a questão anterior, né, que você fez aquele exercício, e aí pede o seguinte, que você faça uma análise a partir do que você fez, sobre como que você administra o seu tempo, né, para você buscar responder qual que é a sua impressão, né, comparar o tempo, o grau de importância de cada atividade que você está realizando e como que você poderia melhorar, a ter uma satisfação com a relação de todas essas atividades que foram listadas, sem ter deixado nenhuma delas para trás. E aí a gente tem um textozinho aqui para a gente refletir, esse texto aqui, ele é bem legal, não tem o nome do autor, mas ele fala sobre o valor do tempo, né?
Eu recomendo que leiam, porque eu li, eu achei bem, bem legal, assim. E com essa atividade 7, a gente fecha a semana 4, parte 2 do PET 4. Não é isso, Bé? Isso mesmo. E realmente é cansativo, não vamos dizer que não seja, né, fazer essas questões, mas eu acho que elas trazem muito benefício neste processo que vocês já estão, né? No PET 4 já é mais do que o meio do caminho, no sentido do projeto de vida do primeiro ano, e ajuda demais a vocês pensarem como essa organização do projeto de vida de vocês depende imensamente de você saber organizar seu tempo, suas metas e por aí vai. Então a gente termina o PET 4, né, com essas 2 semanas embutidas em uma só, e a gente espera em breve voltar já com o PET 5. Então, até mais, fiquem em paz e procurem planejar a vida de vocês todo dia. Um abraço. Abraço, gente, e é isso mesmo, Beto. Vamos aprender a organizar o tempo para não ficar cansativo. E até o PET 5. Faça o que é bom.